Olá, que bom ter você por aqui de novo. Ponto cego pode fazer você ter que pagar caro com a sua saúde, com a perda de uma família, a perda de um negócio. E eu vivi uma experiência minha, pessoal, com um ponto cego que estava danificando a minha saúde. Esse ponto cego estava ligado não ao respeito, mas ao princípio do cuidado, que também é um princípio universal. Esse princípio universal dentro dele tem outros princípios, como por exemplo o descanso. E o descanso era um ponto cego para mim. Eu dormia poucas horas. No final de semana eu também trabalhava, eu não tirava férias. E eu achava muito estranho as pessoas que agiam diferente. Eu entendia de uma forma torta. Eu encarava com uma visão distorcida, adoecida, porque a minha visão de mundo, isso não era uma coisa só minha, era uma coisa da família minha de origem, de pai e irmãos, pai, mãe e irmãos. Eu olhava para a pessoa que fazia essas coisas simples, como descansar no final de semana, ou almejar por umas férias, ou dormir aquelas tais 8 horas de sono, como preguiçosas. Olha só. E, na verdade, não havia nada de errado com quem fazia assim. Havia uma coisa de errado com a minha forma de ver as coisas. Esse ponto cego estava me trazendo muito dano. Eu estava muito magro, eu ficava com infecções, inflamações regulares, frequentes. Era muito fácil eu pegar uma virose, uma doença assim respiratória, e eu olhava para isso, essa fragilidade, esse corpo que não aguentava quase nada, como uma coisa natural. Eu estava sempre cansado, acordava já cansado, estava esgotado e fazia muitas coisas. Eu tinha a agenda muito ocupada. E essa ocupação da agenda, essa falta de descanso, estava começando a fazer com que eu tivesse uma saúde muito ruim. E eu não achava que havia nenhum problema com o que eu estava fazendo. Eu arranjava outros culpados. Por exemplo, eu achava que isso tinha alguma coisa a ver com a mudança do tempo, tinha alguma coisa a ver com as pessoas, muitas pessoas com quem eu encontrava, e eu estava exposto às coisas que as pessoas traziam consigo. Eu não conseguia imaginar que havia alguma coisa na minha prática de vida, que pudesse ser causa daquele dano que eu estava sofrendo. Na juventude eu fiz um novo ciclo de amigos. Nesse novo ciclo de amigos, comecei a namorar a Rosana, que se tornou minha esposa depois, alguns anos depois. E a Rosana tinha uma característica, e ainda tem essa característica, de fazer muitas perguntas, de ser muito curiosa, de ser muito detalhista. E ela foi a primeira pessoa que detectou e me apontou que tinha alguma coisa errada com a minha rotina. Ela começou a fazer perguntas e concluiu: você não descansa. Eu falei: não, como não? Claro que eu durmo, eu vou, sei lá, eu deito. Só que todas as minhas práticas envolviam, por exemplo, eu ia deitar, como é que eu ia deitar? Com um livro geralmente de trabalho. Eu não tinha realmente pausa. Inclusive, quando eu estava doente, porque essa coisa de estar doente era frequente, eu não repousava para melhorar mais rápido. Nós tivemos algumas conversas em que ela tentava argumentar que eu tinha um problema, eu tentava argumentar que eu não tinha problema algum. E finalmente ela usou o poder de namorada dela. Eu cheguei na casa dela, eu só podia ir na casa dela no sábado. E ela dizia assim: só vai conversar comigo, só vai namorar comigo depois de tirar umas horinhas de cochilo. Eu falei: que isso? Como assim? Eu tentei argumentar, mas não teve jeito. Ela foi irredutível, lá fui eu fazer o tal do cochilo, contrariado. Mas fui e fiz, acordei me sentindo melhor. Mas eu não dei o braço a torcer. Na outra semana que eu fui sabendo que ia ter a mesma experiência. Na hora que ela foi falar do tal cochilo, fui sem contestar. Fui com um livrinho, assim, de direito constitucional, leve, uma leitura para relaxar. Só que ela percebeu que tinha alguma coisa errada na minha facilidade de ir. Lá foi comigo e viu que eu estava com o livro na mão. Ela pegou o livro, confiscou o livro e falou assim: isso não é descansar, você vai estar com a mente trabalhando. E eu não entendi o que ela estava falando. Eu não entendi porque eu estou deitado, eu estou relaxado, só estou lendo.
Eu não entendia a lógica de separar, de realmente se parar e deixar a mente em repouso. Não entendia isso. Mas só que ela usou o poder de namorada que tinha e fez com que aquilo, a vontade dela prevalecesse. Eu descansei. E a gente teve várias conversas, a gente chegou ali para palestras sobre o assunto, li livros sobre o assunto. Finalmente, depois de 1 ano e alguma coisa, eu percebi que eu tinha um ponto cego, que eu estava errado aquele tempo todo, que aquilo estava me fazendo mal, que aquilo era a razão pela qual eu acordava e eu passava o dia inteiro cansado, esgotado, e porque eu adoecia tanto, porque eu estava tão magro. Tudo isso tinha a ver com um ponto cego que estava afetando a minha saúde. Eu estava sendo menos gente, eu estava um bagaço humano. E era assim que ela argumentava comigo: você está um bagaço humano, não vou namorar um bagaço humano. E se eu não tivesse ajuda, eu estaria, sei lá como, com esse ponto cego se estendendo por anos. Ele deixou de ser um ponto cego, mas não foi muito fácil me livrar daquele mau hábito adquirido de não descansar. Foi muito tempo, muito trabalho que deu para enfrentar aquela maneira de viver que era uma maneira errada, uma maneira adoecedora, mas que até então eu nem enxergava o problema. Você gostou do que você está ouvindo? Então você pode curtir. Tem mais gente na sua vida que precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Você pode compartilhar isso. Se inscreva, ative o sininho para que você não perca nada do que vem por aí. Agora vamos ficando por aqui. Semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, vamos ter a última parte desse vídeo. E até os próximos vídeos.